O que eu mais escuto de amigos meus é conflitos com familiares. Do tipo assim, estão tentando mudar velhos padrões e estão encontrando muita resistência na família. O que você esperava? Quando você tenta mudar algo, do tipo assim, vocês já pararam para pensar que todas as pessoas que viveram antes de nós, por exemplo, os nossos bisavós, trisavós, todas as famílias que existiram dentro da nossa família até hoje, ainda continuam existindo? Pensa comigo, se eles tinham há 300 anos atrás um estilo de vida, uma filosofia de vida, uma ideia, uma concepção de vida, família, trabalho, final de semana, tudo isso pode ser que ainda exista até hoje, porque o nosso trisavô ensinou o nosso bisavô. O bisavô ensinou o nosso avô. O nosso avô ensinou os nossos pais. E os nossos pais nos ensinaram. Então a ideia, a mentalidade ainda existe. Então toda tentativa de mudar um hábito, uma crença da família, por exemplo, é lógico que vai encontrar muita resistência. Isso é o normal. Independentemente da situação que você se encontre e o que você quer mudar. Lembra de que quem foi a primeira pessoa a ir para a Lua? Vocês lembram? Provavelmente sim. Armstrong. E a segunda pessoa, ela não existe. Então lembra bem disso. O pioneiro, o que sai na frente, o que faz, ele é lembrado. E ele é o que desbravou. Então, por mais que ele tenha hoje o nome dele, ele foi a pessoa que desbravou tudo que não existia antes. Então, no mesmo caso, nós, com os nossos pais, com as velhas tradições, que nós hoje percebemos que precisamos mudar, porque as coisas mudam, também iremos enfrentar uma grande resistência. Isso é o normal. Seja o que for, toda mudança passa por resistências. Isso é o normal. Porque muitas vezes a pessoa já faz isso por 30, 40 anos, então a resistência ela vai existir. O que não dá para acontecer é nós deixarmos de fazer por espera de, por exemplo, aprovação das outras pessoas. Ou seja, deixar de mudar por buscar a aprovação das outras pessoas, sejam nossos familiares ou não. Então, nós precisamos desenvolver uma altíssima autoestima, uma altíssima autoconfiança, para que nós desenvolvemos ou precisamos desenvolver algo chamado instinto de sobrevivência. O que é um instinto de sobrevivência para seres humanos, no nosso caso, por exemplo? Como que nós chegamos aqui e vamos viver por alguns anos e desenvolveremos a capacidade de perceber que eu cresci, eu evoluí, eu melhorei, eu cheguei aqui, as coisas estavam assim e agora eu vou deixar assim. Porque o que os nossos avós fizeram, eles também deram o máximo que eles podiam naquela época com o que eles tinham em mãos. Mas imagina, há 200 anos atrás não tinha a tecnologia que tem hoje, a capacidade que nós, um ser hoje tem. Imagina há 200 anos atrás, onde não tinha nem luz. Então o salto foi muito grande. E as consequências disso nós vamos ver durante a nossa vida. A consequência das nossas escolhas e do que nós não fizemos. Então, levando em consideração o que veio até nós, que é a herança cultural, a ideologia, a mentalidade da nossa família, qual que é o nosso trabalho hoje? Antes de passar para frente tudo que nós aprendemos, nós podemos verificar, pesquisar, fazer uma checagem na internet. Tem muita coisa
que nós ouvimos, crenças de família que não fazem sentido nenhum, que são histórias contadas há 200 anos atrás, que elas não são aplicáveis mais hoje em dia. Nós não podemos só contar a história, e até mesmo as crianças hoje em dia já não engolem mais tudo como o passado era engolido. Mas é tudo evolução. Durante nesses últimos anos, 100, 200 anos, tudo cresceu muito. Então, a capacidade de hoje, a nossa capacidade de se desenvolver, ela é infinitamente maior do que uma pessoa que vivia há 200 anos atrás. Se você for olhar pelo ponto de vista tecnológico, a comunicação. Eu gravo um vídeo aqui, você consegue assistir em qualquer lugar se você tiver acesso à internet. Então, isso é sensacional, os adventos da mecânica quântica que proporcionaram isso acontecer. Então, qual é o nosso trabalho? Estudar tudo isso para melhorar as nossas decisões no dia de hoje. Isso todo mundo deveria fazer. Ué, se eu tenho um celular hoje que eu dou um clique e eu tenho o mundo inteiro na minha mão, eu preciso usar isso. Eu não posso ficar naufragando na internet e esperar que as coisas mudem por si só. Isso não vai acontecer. Então, qual que é a mensagem desse vídeo? Na dúvida, pesquisa sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação, qualquer evento. Hoje em dia está muito fácil mesmo. E esteja preparado para ver as resistências, porque pensa comigo, se você está estudando, e você estuda 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e aí você volta ou vê um familiar teu que mora lá no interior, uma cidade qualquer, e essa pessoa não buscou, não fez, não estudou, só vive a mesma vida nos últimos 10 anos, por exemplo. É óbvio que conforme você busca mais, você estuda, você se empenha, você cria uma distância da pessoa. Você fica longe em alguns aspectos. Imagina se uma pessoa fica, nesses 10 anos que você estudou, ralou, trabalhou, a pessoa passou 10 anos assistindo. Como é que você vai se comunicar com ela? Então tem tudo isso que também está acontecendo, que acontece no dia a dia, pelo planeta inteiro, e as pessoas são assim. Então, as resistências são normais e fazem parte do processo. Fazem parte do processo. E elas serão vencidas com o tempo. Algumas irão demorar mais, outras menos. E resistir é sofrer. Porque você está resistindo ao debate, à construção de uma ideia, qualquer coisa que te faça crescer. Isso também é tema para outra comunicação, mas essa eu acredito que era isso mesmo. Instinto de sobrevivência. Prosperidade. Hoje tem muito disso na internet, porque é algo que as pessoas demandam e se perdeu com o tempo.